convidar mais uma vez, então, nossa aula de número 7, né, nosso 7º encontro. É um prazer muito grande estarmos juntos, reunidos aqui para conversar questões sobre a comunicação humana, não é isso? Já que o nome da nossa disciplina é Teorias da Comunicação. Eu sou a professora Adriana Fernandes e é uma alegria enorme assim, saber que todos vocês aí do outro lado, dos demais polos, né, temos tantos polos aí que estão ligadinhos com a gente. Né? Sejam todos muito bem-vindos. A professora Dinalva vai dar a saudação dela. Bom dia, professora. Isso mesmo. É um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para falarmos aí de comunicação, para falarmos do quanto a linguagem é importante para nossas relações sociais, né? Para que possamos manter relação, conversarmos e trocarmos saberes, certo? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria muito grande para a gente saber que vocês estão aí do outro lado, né? Estão acompanhando, estão interagindo, né? Esse retorno de vocês diário, cada encontro nosso é que nos impulsiona aí, não é, professora? Seguimos a procurarmos outras leituras que possam só acrescentar nessa nossa discussão. Por falar em leituras, né? Como é que foi aí depois desse nosso encontro passado, aí as leituras de vocês conseguiram fazer mais relações, estabelecer mais relações? É isso aí. Isso é fazer o estudo sobre determinada questão, né? Isso é trabalhar para transformar todas as informações que a gente recebe, lembra do nosso encontro passado? Transformar essas informações e aí produzir, construir novos conhecimentos, novas questões. Então vamos acompanhar os nossos slides para a gente saber pontualmente qual será a nossa pauta de discussão para hoje. Vamos lá? Bom, então nós temos a aula de hoje, a teleaula de número 7, passou rápido, não é isso? Né? Eu sou a professora Adriana Fernandes, já me apresentei, e a nossa professora assistente, a professora Dinalva. Nossa aula de hoje, né, vai dar continuidade aos estudos, né, das aulas anteriores, dos encontros anteriores. Só relembrando que na aula passada, o que nós trabalhamos, assim, o que nós dialogamos? Nós falamos sobre o desenvolvimento das tecnologias de comunicação, não é isso? Bem como o sentido da comunicação nas relações sociais. Lembrando que aqui essa nossa palavra-chave, né, que todos os encontros a gente sempre chama atenção para a questão da relação social, não é? Então, o sentido da comunicação nessas relações, no pensamento também, e principalmente, olha pessoal, esse nosso encontro de hoje vai falar muito da questão comportamental, né, o comportamento das pessoas, porque iremos trabalhar essa questão do comportamento. Se nós analisarmos hoje em dia, não nos vemos, não nos enxergamos, né, século XXI, sem a tecnologia. Não tem como fugir disso, né? Se pensarmos bem, em qualquer instituição social, né, que a gente, da nossa vida, da nossa sociedade, se você for a um hospital, se você for às escolas, a um supermercado, a uma farmácia, a uma casa de shows, a um teatro, enfim, lazer, cinema, existe alguma instituição dessa sem o computador? Vamos pensar aí no nosso objeto mais representativo da tecnologia, né? Não existe nenhuma dessas instituições sem o computador, né? O banco, né? Quando a gente vai resolver nossas contas, pagar nossas contas diárias, sempre tudo muito computadorizado, né? Sempre tendo que ter acesso ao sistema. Então, esse uso, né, da internet, das tecnologias, ela está intrínseca à nossa vida. Não temos mais como nos desatar
né, esse nó aí, essa relação. Então, como é que esse uso, como é que o desenvolvimento dessas tecnologias afeta diretamente no nosso comportamento? Não é? Será que mudou? Não é? Será que nós temos aí comportamentos diferenciados? Não é? Pensem aqui, nossa relação, o nosso comportamento. Nós, enquanto estamos aqui, né, enquanto as professoras, né, eu e a professora Dinalva, né, que estamos tentando passar para vocês as informações de um material, né, de um caderno, de uma determinada disciplina, né, que por sua vez, teorias da comunicação. Então, exige-se, né, é exigido de nós que tenhamos um determinado comportamento enquanto professores, né, enquanto educadores. Pensem vocês no ambiente de trabalho de vocês, né, nas escolas, né. Então, os professores na sala de aula, eles têm determinado comportamento, o funcionário profissional que trabalha na biblioteca, ele já tem um outro determinado comportamento, que é para atender os alunos, tentar recebê-los, para que eles se interessem em relação às leituras, às novidades da biblioteca. O profissional que trabalha na parte da tecnologia, de certo modo, dependendo da situação ou dependendo do alunado, ele tem que adequar a linguagem, não é? Mas ele não pode utilizar uma linguagem, digamos assim, muito formal, até porque está falando de tecnologia, de computador, de internet, então ele tem que tentar se aproximar do aluno. A professora Dinalva aqui, enquanto professora assistente, né? O comportamento dela exige, né, para essa situação, que ela atenda, mas que ela conheça as questões da mídia, né, para tentar aí dando esse feedback para vocês. Então, são todos comportamentos que, de certa forma, seguem um padrão, a gente tem que adequar nas determinadas situações da nossa vida. E a tecnologia, onde é que ela está nisso tudo, né? Onde que ela influencia nessa questão comportamental? Então é isso que a gente vai conversar na nossa teleaula de hoje. Vamos seguir aqui com os nossos slides. Então, nós temos, para a aula de hoje, a gente vai continuar, né? Nós estamos na unidade 4, né? Só para a gente se situar. Estamos na unidade 4 do caderno didático. E essa unidade, ela vai versar sobre o quê? Sobre a relação entre as mídias e as atitudes mentais que levam, obviamente, né, o que a gente pensa sobre determinado assunto, a situação que a gente está, essas atitudes mentais, elas vão nos levar a certos comportamentos, né? Isso, então, a relação entre as mídias, as tecnologias, né? Isso mais especificamente as mídias, né? Essa relação social que a gente tem aí com milhares de pessoas, né? Todos os dias. Então, como que as mídias, né? Como é que se dá essa relação entre as mídias, as atitudes mentais e o comportamento dos indivíduos, né? O nosso comportamento na sociedade. Então, seguindo aqui, nós temos nessa unidade 4, nós estamos no subtítulo, né, subtema, mídia e construção simbólica das relações sociais. Então, já já a gente vai conversar sobre essa questão da construção simbólica, não é? Tem aí a ver com os símbolos, lembra que já conversamos nas aulas anteriores. E o subtema 4.4 da unidade 4 é a relação mídia e redes sociais. Então, seguindo aqui com a nossa aula, nós temos aí uma questão para que a gente possa refletir, né? O que vem a ser esse interacionismo simbólico, né? Essa teoria, ela vai dizer o que? Ela vai versar sobre o que, né? Sobre qual as relações sociais, essa teoria,
segundo a qual as relações sociais, elas são construídas, por quê, gente? Pelas interações, não é? Essa interação social, ela vai estar mediada justamente pela linguagem, ou seja, pela nossa comunicação. Então, qualquer processo de interação social, e quando a gente fala em comunicação, em linguagens, lembram que nós sempre comentamos assim, não se fala em uma linguagem só, não é isso? Linguagens, porque essa comunicação, ela pode se dar através de um gesto, através de uma imagem, através de um símbolo. Por isso, pessoal, essa questão das construções simbólicas, não é isso? Determinada imagem, por exemplo, usando no meio tecnológico, quando você vai mandar uma mensagem para alguém, né? Hoje em dia o WhatsApp, determinado símbolozinho, desenho, determinada imagem, você tem toda uma ideia assim. Por exemplo, quando você tem alguém na sua família ou algum conhecido seu muito próximo que essa pessoa, ela está com problemas de saúde, não é? Então nós mandamos uma mensagem para essa pessoa dizendo, né, que estamos juntos, que a gente está com pensamento positivo, que a gente vai orar, está todo mundo torcendo para que essa pessoa possa se restabelecer o mais rápido possível. E aí essa pessoa, como retorno, uma forma de agradecimento, né, vai e coloca um desenhozinho, uma imagenzinha de duas mãos assim, nessa posição aqui. Isso quer dizer o quê? Que a gente fica muito grata, né, muito grato pela mensagem da pessoa, né, por esse pensamento positivo, pela pessoa estar torcendo por nós, e a gente quer dizer que aquele desenhozinho quer dizer que a gente também está rezando, que a gente também está torcendo para que melhore o quanto antes. Então, esses símbolozinhos, determinado desenho, por exemplo, vou dormir, aí a gente coloca um símbolozinho de um monte de Zzinho, né? Então, todos esses símbolos, eles são construídos, não é, através da nossa interação, não é? Isso, tudo isso é produção de linguagens, não é isso? Por isso que a gente coloca bem essa questão no plural. Não é isso, professora? Quer fazer isso alguma mesmo. Contribuição? Como sempre, as contribuições da professora Dinalva são maravilhosas. Obrigada, professora. Mas a gente está falando aí desde da aula anterior, mais precisamente, de mídia, né? A mídia e essa relação aí da mídia com a linguagem e com os nossos comportamentos, né? E aí fica a pergunta, né? O que são as mídias, né? O que são as mídias sociais? Para a gente responder assim, resumidamente, o que é a mídia, né? O espaço de interação. O que é mídia social? Espaço de interação. Então, qualquer espaço que você usa para interagir com alguém, com outra pessoa, é uma mídia social. Então, pense, por exemplo, aqui no fórum que vocês têm para tirar as dúvidas, né, com o tutor, ou até mesmo falar aí com a professora aqui na aula, é uma mídia social, porque é um espaço de interação. Aquele site que você usa para postar suas fotos, né, de família, para interagir com seus familiares, com amigos, é uma mídia social, porque é um espaço de interação. Então, pensando aí de modo simplificado, o que é mídia, né? É um espaço de interação, né, professora? E aí, hoje nós temos aí uma diversidade gigantesca de espaços de interação. Inclusive, por exemplo, um site que compartilha vídeos, né? Esses vídeos das nossas aulas ficam disponíveis para que qualquer pessoa, até mesmo que não seja a estudante aqui do IFO, possa assistir. É um espaço de interação. Por quê? Porque permite que você assista, permite que você poste seu comentário. Então, é um espaço de interação e todos esses espaços, eles vão influenciar de alguma forma no nosso comportamento. E isso a gente
deve, né, professora, levar a sério, porque isso vai influenciar também os nossos alunos lá dentro da nossa escola, né? Vai influenciar a leitura dos nossos alunos. Então, às vezes, o aluno chega lá na biblioteca ou em qualquer setor dentro da escola e ele quer um certo livro. Por que que ele quer tanto ali um título específico, né? Há aí uma influência de alguma mídia. Ele observou que alguém leu, alguém comentou. Então, assim, nós podemos usar essas mídias sociais para ajudar aí nas leituras que os nossos alunos vão escolher também, né, professora? Devemos sempre tirar aí o lado positivo, né? Exato. Dessas mídias, desse mundo tão globalizado que nós temos hoje através das mídias, da tecnologia. Exato. Muito obrigada, viu, professora? Exatamente assim. E são comportamentos, assim, a mídia, vamos pensar nas redes sociais, né, as mídias, os comportamentos, eles são quase que exigidos, não é isso? Então, essa leitura, como foi muito bem colocado, muito bem apontado pela professora Dinalva, essa leitura também do aluno, quais os gostos, né, quais as tendências que ele segue. A mídia, né, as redes sociais, elas nos ajudam muito enquanto educadores, né, a gente tentar aí administrar, né, como é que é o comportamento de cada instância dessa, né, e tentar fazer uma leitura, né, do nosso alunado, do aluno, né, até para poder chegar mais a esse aluno, né. Um aluno, nós vamos ter uma oportunidade, se eu não me engano, no nosso próximo encontro, né, de assistirmos a um vídeo justamente falando dessa possibilidade que as redes sociais, ela pode dar ao educador, ao profissional da educação, de tentar chegar, se aproximar desse aluno, não é? Porque se pensarmos hoje em dia, os nossos alunos, eles reclamam demais, né? Eles falam, mas eu vou para a escola quando eu tenho tantas novidades, tanta coisa mais interessante para ver, principalmente nas redes sociais, nessas redes de compartilhamento. E aí, qual é o nosso papel enquanto educador, né? Tentar aí, pessoal, transformar todas essas informações, todo esse modo de interação, não é, que as mídias, que as redes sociais oferecem, tentar transformar isso positivamente no ambiente educacional, né? Tentar se aproximar do nosso aluno e fazer com que ele reflita, desenvolva sua criticidade, não é isso? A questão do olhar crítico, do pensar sobre determinado assunto, né, sobre determinada informação e construir o seu próprio conhecimento, né, a partir dessas informações. Não é isso, professora? E outra coisa que a gente tem que ficar atento também, pensando nessa questão das mídias, né, dessa possibilidade de interação, é que às vezes, não tão claro, mas às vezes fica bem claro, né, o nosso aluno, ele também sofre um tipo de opressão, né? Ele acaba a mídia influenciando tanto no comportamento que ele nem quer aquele comportamento influenciado e acaba também sofrendo. Então, se estivermos atentos, podemos ali indicar uma leitura que vai ajudá-lo, né, a se posicionar diante dessa quantidade de informações, que a mídia também é a modelação que nós já falamos, né, que massifica. Então, às vezes, o adolescente, a criança, ele se sente um pouco também perdido, né? Então, assim, dependendo da leitura, ele se identifica ali com algum personagem de filme, de um livro, até mesmo de uma música, e isso ajuda esse adolescente, até mesmo quem trabalha aí numa escola que tem a educação de jovens e adultos, a gente vê também aí o EJA também, o aluno às vezes ele se sente ali meio que perdido com tanta informação. E aí nós podemos, se estivermos atentos, né, contribuir aí para essa formação de personalidade, de comportamento dessa pessoa.
porque nós contribuímos enquanto educadores, né, nós que somos profissionais da educação, nós contribuímos assim muito, a gente nem sabe do nosso poder de contribuição na formação desses indivíduos, né, dos alunos. E uma coisa que a professora Edinalva também colocou muito bem, lembrou, é a questão dos aspectos positivos que as mídias, as redes sociais, né, todas essas tecnologias de informação, elas nos trazem para os dias de hoje. Como eu falei no início, né, nós não nos imaginamos mais sem, né, essas tecnologias. Porém, num dos nossos encontros, nós sempre nós comentávamos a questão dos aspectos negativos, né, essa questão comportamental, né, quando aí a gente tem, vamos pensar, os adolescentes, né, crianças que estão ali naquela fase de transição, né, ainda não tem muito definida, né, uma criticidade, não é isso? Ainda está em desenvolvimento a questão da identidade, não é isso? Dos próprios comportamentos, que muitos são exigidos, né, mas saber quais os comportamentos, as atitudes que eles querem seguir. Então, o nosso papel, mais uma vez, é fundamental nesse sentido, de tentar nortear, orientar essas questões que trazem os aspectos negativos das tecnologias de informação, né? Essa modalização de determinados comportamentos que a gente sabe que muitas vezes não funciona para um determinado indivíduo, né? Para uma pessoa, e funciona para outra. Essa questão comportamental, né, os comportamentos que eles são exigidos, dependendo da situação, né, que nós falamos nos slides anteriores, né, dependendo do contexto. Quando estamos num determinado contexto, em que comportamentos diferenciados são exigidos, cabe a nós, educadores, principalmente, seguir, de certa forma, esses comportamentos, como eu falei no início, né? Nós, enquanto professores, né, a gente tem um determinado comportamento. Vocês, enquanto alunos, estudantes, né, vocês têm outro comportamento, né, que é exigido numa relação, né, de sala de aula, de interação. Os nossos alunos na escola, eles têm um determinado comportamento, né, seja para chegar na escola, né, receber as informações, receber as orientações e tentar trabalhar aquilo para que eles possam desenvolver uma identidade própria, né, dentro daquele contexto, mas desenvolver a sua criticidade. Vamos pensar num telejornal. Esses comportamentos, eles estão diretamente relacionados a quê? Vamos pensar num telejornal onde, dependendo da notícia, né, que o jornalista ele quer passar, dependendo da situação, se aquela notícia ela não for uma notícia muito positiva, digamos assim, né, o repórter ele vai adaptar, de repente ele vai escolher o que vai dizer, como ele vai dizer, a hora que ele vai dar essa notícia. Uma coisa, eu não sei se vocês já perceberam, quando estamos assistindo aos telejornais, né? Então, normalmente, dependendo do horário, né, as notícias, digamos assim, mais pesadas, né, mais densas, que envolve, por exemplo, a questão da violência, que é tão latente hoje em dia, seja em qualquer ambiente, né, na rua, na escola, né, na nossa vizinhança, na comunidade, né, no país que a gente está. Então, essa questão da violência. Então, muitas notícias, elas são dadas no início, essas notícias mais, digamos assim, mais negativas, né, mais pesadas, né, dependendo do horário do telejornal. E aí, para no final, não falar as notícias mais leves, falar de coisas melhores, né, falar de lazer, por exemplo. Então, a gente percebe que há
todo um manejo e um remanejo, não é, para que o nosso comportamento enquanto telespectador, né, a gente fique lá, permaneça lá, a gente não perca o interesse por aquele determinado telejornal, né? Então, no início, joga as notícias mais pesadas, as notícias ruins, ou até omite determinadas informações, não é isso? Deixa assim, lacunar alguma informação, ou então fala de uma maneira mais leve, que leve a gente assim a interpretar, a inferir, não é? Mas não necessariamente é dito, não é isso? Isso tem a ver com esse poder nosso, que nós linguistas, a gente chama muito de capacidade intuitiva, capacidade linguística intuitiva. O que é isso? É você, determinada situação, você não dizer algo, mas você deixar subentendido. E essa nossa capacidade linguística, que é intuitiva, né, a gente sabe o que a pessoa quer dizer. A gente sabe, por exemplo, pensem aqui, ó, vamos pensar numa mulher que ela é muito consumista. Ela gasta todo o dinheiro do pobre do marido dela. E aí o marido chega no final do mês, ele pergunta: querida, você já chegou o extrato do cartão? Aí se a mulher não responder, ela ficar em silêncio, ele já sabe, né, professora, que ela estourou o cartão dele, coitado dele, e ele vai ficar no vermelho. Então, aí só um exemplo, assim, claro, que obviamente que eu estou brincando, mas em parte, muitas vezes isso acontece, a gente sabe, né? Então, esse silêncio da mulher quer dizer o quê? Ai, meu Deus, eu gastei todo o dinheiro esse mês e meu marido vai ter uma surpresa desagradável. Então, essas omissões, né, também é tudo para tentar dirigir o nosso comportamento, né, tentar fazer com que sigamos determinados pensamentos, né, e cabe a nós, educadores, né, profissionais da educação, tentar fazer com que o aluno possa enxergar, possa fazer essas várias leituras em relação às informações que ele recebe a todo momento. Não é isso, professora? Gostou do meu exemplo? Isso mesmo, mas hoje, assim, com a evolução, né, as mulheres aí estão sendo donas aí do próprio dinheiro, e elas estão escondendo a fatura delas mesmas. Exatamente. E outros exemplos, né, quando a gente vê assim, determinados silêncios, já ouviram aquela máxima, né, até um dito popular, que o silêncio muitas vezes ele diz muito, né? Essa coisa do quem cala consente, em parte, né? Isso é um pouco relativo. Então, vamos continuar com os nossos slides. Então, nós temos aí essa reflexão sobre esse interacionismo simbólico, né? Ou seja, determinadas linguagens, determinadas informações que, dependendo do contexto, né, a gente vai administrá-las para construir o conhecimento. Então, esse interacionismo simbólico, né, essa teoria do interacionismo simbólico, ela segue uma perspectiva, olha aqui pessoal, sociopsicológica, ou seja, tá diretamente relacionado com a nossa mente, com o nosso pensamento, né, dentro do meio aí o social. Então, qual é o papel da linguagem, né, para essa teoria do interacionismo simbólico? A linguagem, ela vai ser fundamental, ó, na conservação e no desenvolvimento social. Claro, lembrando que nós sempre falamos nos nossos encontros, né, o homem é um ser social, né, ele precisa interagir, e ele faz isso através de quê? Através principalmente da linguagem. E um outro papel também da linguagem, né, essa questão da modelação das atividades mentais. Olha aí, que tem a ver com os nossos comportamentos, né? Isso, o comportamento dos indivíduos. Olha aqui, ó, você modela
determinada forma de pensar, né, determinada forma de interagir sobre determinada situação, não é? Então, você modelando, você vai, de certa forma, padronizar alguns comportamentos. Não é isso? Vamos seguir aqui. Então, quais as bases dessa teoria, né, da teoria do interacionismo simbólico? A perspectiva interacionista vê a sociedade como um sistema, olha aqui, de significados compartilhados pelas pessoas. E esses significados, eles criam expectativas, olha aqui, deixa eu mudar a cor da minha caneta, eles criam expectativas de comportamento, umas em relação às outras, segundo, olha aqui que interessante, padrões. As significações são convencionadas, pessoal, aqui ó, convenção social, não é isso? A gente segue uma certa padronização, não é? Elas são convencionadas tanto socialmente quanto individualmente. E essa convenção individual, não é isso? Ela é internalizada, ou seja, eu carrego isso para minha vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Seguindo então com os nossos slides, nós temos a relação da perspectiva interacionista. Qual a relação agora? Com a mídia, não é isso? E com a comunicação. Então, a relação que se dá é porque, através das informações e significações da mídia, as pessoas construirão o quê? Imagens, comportamentos e expectativas de comportamentos sobre si mesmas e sobre os outros. A realidade criada pela mídia, ela vai afetar, portanto, a interpretação e a significação que as pessoas fazem das relações sociais. Aqui, essa questão da interpretação, pessoal, é justamente interpretação no sentido assim, quando eu leio um texto, né, seja ele escrito, seja ele falado, seja ele gesticulado, lembra, seja num signo, não é? Uma imagem, lembra das nossas aulas anteriores, né? A linguagem simbólica, não é? Então, eu não só compreender, por exemplo, eu vejo o símbolo da paz, não é isso? Eu não só compreender, como eu interpretar, inferir por que aquele determinado símbolo, né, aquele da paz, ele está ali naquele contexto. O que ele quer me dizer? Eu posso inferir o quê? Isso é interpretar. Compreender, então, a gente que trabalha com a questão da linguagem, né, língua portuguesa, então, compreender determinado texto ou determinado contexto, ele vai estar lá. Por exemplo, se eu vejo uma imagem ou um texto escrito, está lá naquele texto, não é isso? E você interpretar são as inferências que você vai, os implícitos, o que não está ali, mas que eu consigo inferir por conta da minha capacidade linguística intuitiva, eu consigo inferir por que aquele símbolo, aquele determinado signo está ali, né? O que ele quer dizer naquele contexto, né? Quais as perspectivas que ele me traz, enfim, essa questão da gente não só compreender, mas também interpretar. Se eu leio um texto sobre a questão do papel da mulher no século XXI, eu sei que o tema, eu compreendi que o tema daquele texto é sobre a mulher, né, o papel que ele exerce na sociedade, mas dentro do texto, nos implícitos, eu interpretei que o autor do texto, ele coloca que a mulher tem um papel fundamental, porém ele se coloca em determinada posição. Por exemplo, o autor daquele texto, eu pude inferir que
pelo que ele colocou, as questões que ele colocou, ele se coloca também numa posição muito conservadora. Ele, de certa forma, ele apresenta algumas opiniões machistas em relação a esse papel da mulher, entende? Mesmo que que não esteja escrito isso no texto, mas eu consigo inferir, eu consigo interpretar algumas questões que estão ali escondidinhas, estão implícitas no texto. Tá? Vamos seguir aqui com os nossos slides. Então, nós temos aqui eu vou chamar a atenção de vocês para uma questão. Ó. Quanto mais as pessoas precisam ter informações, né, justamente para formar opinião e se posicionar, não é? Desenvolver aí a sua criticidade, não é isso? E se posicionar na sociedade, mais informações da mídia elas precisam e dela ficam cada vez mais dependentes. Olha aí o que nós falamos no início do nosso encontro, né? A questão de que a gente não vive mais sem a mídia, né? As tecnologias de informação. Por isso, pessoal, é importante, olha, deixa eu trocar a cor da minha caneta, que eu já coloquei até em vermelho, não é isso? É importante ter uma relação crítica com a mídia, pela qual a gente possa questioná-la, não é isso? E assumir uma posição autônoma frente à realidade que produz. Ou seja, eu recebo determinada informação e aquela informação que eu recebo, né, pronta, já, ela não é acabada, não é isso? Eu recebo a informação e eu tentar trabalhar essa informação e construir a minha posição em relação a ela, não é? Determinada opinião da professora Dinalva, não é? Ela vai me passar essa opinião dela e eu vou construir, a partir do que ela me falou, né, a minha opinião, a minha posição. Isso é importantíssimo e, mais uma vez, voltamos a dizer, a professora Dinalva comentou no início, né, nós, enquanto educadores, a gente tem aí quase que esse dever de trabalhar muito bem isso com os nossos alunos, né, no nosso contexto da escola, né. Esse é o nosso papel maior, o nosso papel fundamental frente à sociedade, né. Enquanto profissionais da educação, tentar levar sempre os nossos alunos, né, a questionarem, a desenvolver a sua posição crítica frente às questões do mundo, não é isso? Então vamos continuar com os nossos slides. Nós temos na linguagem, né, qual é esse poder da mídia, então, esse poder que a mídia exerce sobre nós. Deixa eu trocar a cor da minha caneta. Então, na linguagem, nos significados que a mídia produz, não é isso? Esse ela, estou me referindo à mídia, não é isso? Ela produz e distribui condicionando, delimitando ou, não é isso? Expandindo as atividades mentais dos indivíduos. A mídia constrói uma realidade para as pessoas por meio do modo como apresenta, aqui ó, o modo como ela apresenta as informações, ou seja, codificando-as em linguagens. Foi aquele exemplo que eu falei no início, né? Determinada reportagem, determinada notícia, determinado assunto, muitas vezes deixamos de dizer alguma coisa, deixamos de mostrar outra coisa para tentar padronizar e tentar moldar os comportamentos, né, das pessoas. E justamente isso que nós, educadores, a gente tem que saber auxiliar o nosso alunado nesse sentido, tá? Receber aquelas informações que já vêm prontinhas, acabadas, e levar o aluno ali, orientar os alunos para que eles possam construir a posição deles em relação àquela informação. Vamos seguir aqui com os nossos slides. Nós temos, então, uma questão para refletir. Como entender, então, as relações sociais a partir das comunicações, não é? Então, está diretamente
ligado, né? Isso, pessoal, as nossas relações, elas se dão diretamente através da linguagem, né? Das comunicações. Então, vamos pensar aí nas redes sociais, né? Então, como entender essa relação das mídias e redes sociais? A interação, olha aqui nossa palavra-chave, né? Não pode faltar. A interação das pessoas em ambientes virtuais, olha aqui esse contexto aqui, ó, que a gente vai trabalhar. Ambientes virtuais afeta as linguagens. Em alguns casos, traz efeitos no modo de pensar. Os papéis sociais nas redes são flexíveis, versáteis e reversíveis. As redes, olha que interessante, ó, descentralizam o poder e horizontalizam as hierarquias. O que isso quer dizer, pessoal? Todos têm direito, de fato, a criar e alterar tudo que os outros criam e propõem. Mas aí, ó, a gente tem que ter um cuidado muito extremo, principalmente nós, enquanto educadores, ó. Ao usar esse direito, cada um é corresponsável pelo produto coletivo. Pessoal, basicamente, o que isso aqui quer dizer? As informações, elas são dadas, né? Elas seguem um certo padrão, como se todo mundo pensasse daquele jeito, não é isso? O nosso cuidado, não é? Enquanto orientadores aí, orientadores na questão da formação de indivíduos, não é isso? Principalmente pensando aí no nosso alunado, né? Adolescentes e tal, o nosso papel é justamente fazer com que o aluno, né, desenvolva sua criticidade e que ele seja responsável. Vamos pensar aqui nessa questão que a professora, esse exemplo que a professora Dinalva deu em relação às nossas teleaulas, né? Elas são colocadas na rede, como a gente diz, não é isso? A gente tem lá uma rede social, né, que todo mundo assiste a qualquer momento. Tá, então, todas as informações, né, que a gente está passando aqui, você tem o direito, né, de desenvolver a sua criticidade em relação à nossa aula. Se a professora fala demais, se ela não passa as informações corretamente, ou seja, desenvolve a sua criticidade. Ou se as professoras são claras, né, trazem as informações de modo, trazem coisas pertinentes que me fazem pensar, é importante para mim ou não é? Tá? É justamente isso que eu acho que é fundamental nesse processo aí de interação social, principalmente em se tratando de redes sociais e mídias, né? Então vamos seguir aqui. Então nós temos, né, as redes sociais, o que elas são? É uma forma de conexão entre elementos individuais, ó, conexão é uma palavra importante, não é isso? Que constituem, por estarem conectados uns aos outros, um só corpo. Um corpo que é ramificado. E a gente tem aqui, ó, na imagem, né, digamos que uma determinada informação foi passada, né, e essa informação, ó, ela vai seguindo para várias outras pessoas, não é isso? Formando um corpo só, um todo só. Rabiscar aqui minha imagem toda para que vocês possam entender. Então, ó, partiu de né, uma determinada opinião que ela vai para um coletivo, né, formando um corpo só. Então, seguindo aqui, a comunicação nas redes sociais, como é que eu posso definir? Então, uma participação igualitária no fluxo de informações, na qual circulam informações, opiniões, valores, olha aqui, ó, críticas, não é isso? Entre grupos variados. Então, coloca determinada informação, determinado tema, mas ele é compartilhado. Por isso que a gente diz aí, redes sociais, redes de compartilhamento, né, sites de compartilhamento. E seguindo aqui, nós temos algo para refletir. O contato das pessoas com o computador, especialmente dos alunos da escola, olha aqui, o nosso ambiente principal aí de estudo, em que trabalha, pode mudar a
forma de pensar e de viver desses alunos, por que isso aconteceria? Quais os efeitos que a nova mídia produz na educação escolar? Aí, pessoal, uma questão aí para a gente refletir, para a gente pensar nesse poder que a mídia tem e tentar trazer esse poder sempre trabalhando de forma positiva, não é isso? Então, agora nós vamos dar aí um intervalo para que vocês possam continuar aí a discussão sobre todas essas informações que acabamos de discutir, né, de trabalhar, e quando retornarmos, se surgirem dúvidas, se surgirem determinadas questões que vocês queiram colocar, deem esse feedback para que a gente possa corrigir e conversar mais um pouquinho sobre o conteúdo dessa aula de hoje, tá? Então, até já, a gente aguarda vocês daqui a uns 20, 30 minutos para a gente fazer a nossa correção, tá bom? Até lá!